Tanto que a mensagem de hoje tem esse título: a tua história, ela não determina o teu destino. Fala comigo, a minha história, ela não determina o meu destino. Quando falamos de história, estamos falando de tudo aquilo que vocês já fizeram. Porque na nossa vida existe uma coisa chamada história, que ela é escrita por mim, é escrita por você. Mas tudo quanto você já fez não vai determinar o teu futuro. Tudo que você já pensou, tudo que você possa até dizer, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Uma coisa que precisamos entender neste mundo: tudo já foi criado. E tudo é uma coisa realizável. Você pode realizar. Mas para isso, você tem que entender que toda vez que você ouve uma comunicação, ela só vai ter fundamento se você tiver a interpretação do que está se falando. Quando nós falamos de história, estamos falando da nossa vida percorrida para trás, nosso passado. Quando falamos do nosso destino, estamos falando daquilo que eu e você não temos acesso, que é o futuro. Muitas pessoas estão ansiosas nos dias de hoje, devido ao tentar determinar o futuro. Existem pastores, existem igrejas, ministérios, que você vai para a igreja, tem hinos específicos que falam isso, levando você para uma mensagem emocional. E essa palavra emocional acaba deixando uma igreja chorona, uma igreja emotiva e uma igreja sem ação. Muitas vezes você vai ali e assiste um vídeo, assiste um culto numa igreja, e esse culto ao qual você está ouvindo a palavra, você entende que muitas vezes a mensagem que está saindo lá é para motivar, é para levantar vocês. E o que nós entendemos que a palavra de Deus fala que o que nos levanta é a força do Espírito Santo de Deus em nós. E se eu sou o templo do Senhor, Ele já está dentro de mim. Então não preciso que ninguém venha me acender. Estava eu e minha esposa em casa, estávamos vendo uma igreja no Rio de Janeiro. Essa igreja criou um culto, que esse culto chamava-se culto à fantasia. As pessoas deveriam ir com a fantasia para a igreja. As pessoas que filmaram aquilo deixaram claro que era mais parecido com uma rave do que um culto a Deus. As pessoas fantasiadas, de todo tipo de fantasias. E entendemos que esse jogo é uma matéria, um mecanismo de atrair outros para a igreja e o evangelho. Essas pessoas estão querendo mudar e determinar o futuro de outras pessoas. Então Deus me deu essa palavra, sendo introduzida numa intenção de levar você e eu a se qualificar numa determinada pessoa específica, que é a única, que quando passa por qualquer tipo de dificuldade, ele não para, ele continua. Então nós vamos aprender hoje que você não determina o teu futuro, mas também ninguém consegue te parar a não ser Deus. Você precisa, em meio a lutas, em meio a guerras, em meio a batalhas, você precisa estar de pé. Você deve ser aquele lutador que só para se for nocauteado. E eu vejo que, olhando para aquele exemplo daquela igreja no Rio de Janeiro, conseguimos entender que a igreja do Senhor hoje, ela perdeu o foco. E o foco é Jesus. O foco é Cristo, o foco é a palavra, o foco é obedecer, o foco é estar preparado, o foco é andar igual a Cristo, o foco é andar igual o apóstolo Paulo, dizendo: eu imito a Cristo, não querer imitar o mundo. O próprio apóstolo Paulo dizia: não devemos ser parecido com o mundo. Estão comigo?
Então vamos para a Bíblia, que está lá no livro de Eclesiastes 9, verso 3. Isso me fala que a história não determina o teu destino. Eclesiastes 9, verso 3, fala assim: este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade, de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Eclesiastes capítulo 9, verso 3. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo, amados. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldades e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Nós sabemos que é a grande realidade, a grande verdade na vida do ser humano. Um dia todos nós vamos morrer. Mas eu começo aqui a mensagem nessa noite com uma questão muito complexa e que a Bíblia não ensina. Preste atenção. O destino, irmãos, é geralmente considerado um curso predeterminado em eventos além do controle humano. O destino é uma coisa que não é predeterminada. Não existe controle nisso. E uma resposta típica a uma crença no destino é a palavra resignação. Quando nós falamos de resignação, nós estamos falando de um estado de aceitação, um estado de conformismo, e por uma condição imposta por outra pessoa. Alguém diz para você: você nasceu para ser um vagabundo, você nasceu para ser uma pessoa de sucesso, você nasceu para ser alguém de importância, você nasceu para ser nada. Então, quando nós entramos na resignação, nós somos controlados pelas palavras que as pessoas acionam em nós, e são gatilhos que nos levam a viver o que eles dizem. Mas, por outro lado, se você não pode mudar o teu destino, então por que tentar? Se eu não posso mudar o meu destino, por que tentar? O que está determinado a acontecer, irmãos, vai acontecer. O que está determinado a acontecer, vai acontecer, e você não pode fazer nada. Nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós poderíamos ser a maior autoridade do Brasil e do mundo, não poderíamos fazer absolutamente nada. O que tem que acontecer, vai acontecer. E essa mentalidade é chamada de fatalismo. Falei de uma palavra chamada resignação, que você aceita tudo que as pessoas dizem. Não, você não vai ser nada. Tá bom, então não vou. Mas também diz: você vai ser uma pessoa de futuro. Eu creio, recebo e passa a viver aquilo. Agora, quando se fala de fatalismo, é uma coisa que não é bíblica. O fatalismo, irmãos, é a crença daquilo que será, será. Eu nasci para ser isso aqui e vou ser isso aqui. O que será, será. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender, como cristão e pessoas que queremos alcançar a eternidade, primeira coisa: coisas ruins acontecem, mas você pode sentir-se aniquilado, sentir-se chateado, você pode ficar ali sentado sofrendo, ponto. Primeiro, você entenda: coisas ruins acontecem e você aceita ficar ali machucado, chorando, para na vida e deu. Ou existe a segunda opção: você faz o quê? Coisas ruins acontecem, mas você decide aceitar o desafio
entende que todas as coisas que estão acontecendo na tua vida são mecanismos de ensinamentos para que você possa ter novas oportunidades, seguir em frente e tocar a sua vida. Ou você para, ou você toca a vida. Então, tem pessoas que ficam totalmente arrasadas diante de uma tragédia. Existem pessoas, irmãos, que elas ficam de um estado, porque são as suas emoções, são as suas pulsões. E quando essas pessoas entram nestes estados, elas ficam incapazes de reunir forças para lidar com aquilo que aconteceu e o que está acontecendo. Aí essas pessoas caem em profunda depressão, caem em profunda tristeza e se prostram, perdendo qualquer esperança e em vontade de seguir em frente. Resultado, ficam totalmente obcecadas com a tragédia, sofrem com pesadelos, existem flashbacks em sua mente, voltando sempre ao estado do passado, e ataques de ansiedade, porque quer sair daquele estado, mas fica olhando para frente, mas não sabe se lá na frente vai estar melhor, ou se está no passado é algo melhor. Mas eu quero ter um exemplo com vocês no livro de Lucas, capítulo 19, verso 1 ao 19. Nós vamos encontrar algo no livro de Lucas, capítulo 19, verso 1 até o 19. Nós vamos encontrar aqui um registro da história de um homem de pequena estatura chamado Zaqueu. E a Bíblia fala que esse Zaqueu morava em Jericó. E Jericó, segundo as Escrituras, era uma rota importante comercial na época. E esse mesmo Zaqueu era dono de um grande polo de produção de bálsamo. E esse bálsamo era muito requisitado na época. Também esse mesmo homem que eu estou falando, ele era o quê? Cobrador de impostos. E ele era um dos cobradores dos principais polos de cobrança de impostos que tinha na Palestina, que eram 3. E também junto esse mesmo Zaqueu, ele era um chefe dos publicanos, segundo a Bíblia, mas ele vivia num estado de aflição. O que é um estado de aflição? Um homem, segundo o que nós estamos lendo, com poder aquisitivo, um homem com poder aquisitivo de terras, de dinheiro, coletor de impostos. O cara tinha dinheiro, mas lhe faltava alguma coisa. E nós entendemos aqui que no versículo 9 do capítulo 19, a Bíblia fala que Jesus, ao encontrar Zaqueu, disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque até este homem é um filho de Abraão. Hoje nós vamos aprender uma coisa, que as pessoas acharam que Zaqueu achou Jesus. Foi Jesus que achou Zaqueu. Talvez você diga: não, eu vim para a igreja porque eu vim atrás de Cristo. Cristo é que foi atrás de você e te trouxe. Aí, amados, a Bíblia fala que Jesus não queria dizer que Zaqueu era um descendente físico do patriarca Abraão. Aqui é uma questão teológica, mas dizer que ele era também um filho de Abraão. Existe um fator lá neste país, aonde muitos atribuem algo a Isaac, e o outro chamado Ismael, os dois filhos de Abraão. Então há caminhos diferentes. Então, segundo o que a Bíblia fala aqui, Zaqueu, ele se junta pela fé, que aqui há um segredo. Zaqueu se junta pela fé ao Filho de Deus, a verdadeira descendência de Abraão. E aí a história de Zaqueu termina com a confirmação por parte de Jesus. De que maneira? Que o fato que aconteceu foi que Jesus achou Zaqueu.
Fala comigo assim, ó. Jesus me achou. Hoje eu estou na sua presença, porque Ele me achou. No versículo de número 10, do capítulo 19 de Lucas, está escrito, porque o Filho do Homem veio o quê? Buscar e salvar o que estava perdido. Então, Jesus, a Bíblia fala que buscou, encontrou e salvou Zaqueu. E a Bíblia fala que quando Zaqueu foi achado, ele aceitou o desafio. Zaqueu podia estar naquela primeira situação, qual? Aceitar a desgraça na vida dele, aceitar tudo que estava ruim e dizer, eu vou ficar por aqui mesmo. Não, mas Zaqueu decidiu ir atrás. Então o Espírito Santo viu que Zaqueu estava conectado, e a Bíblia fala que Zaqueu aceitou Jesus, seguiu em frente aquilo que Cristo falou. Amados, Zaqueu então decide sair do buraco e ir à frente. Mas agora tem outras pessoas que reagem de modo diferente. Essas pessoas conseguem administrar não só os altos e baixos naturais da vida, mas também as perdas e traumas potencialmente devastadores que acontecem. Essas pessoas que eu estou falando aqui, em vez de elas ficarem deprimidas, em vez de elas ficarem indefesas, incapazes de lidar com a situação, essas pessoas têm coragem. Essas pessoas, elas conseguem de alguma forma sair do estado que está, elaboram, vê as circunstâncias dolorosas, só que elas pegam isso como experiência e seguem em frente. Quer ver um modelo disso? Vamos para a Bíblia. Gênesis capítulo 37, versículo 3. Israel, Jacó, amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. A Bíblia está falando aqui de um homem chamado José, que todos têm conhecimento da história. Mas vamos falar de José, o filho de Jacó de novo. A sua vida, irmãos, era cheia de drama e cheio de traições, conflitos familiares, mentiras injustas. Primeiro, seus irmãos passam a odiar José por causa dos seus sonhos, principalmente pelo primeiro sonho. A Bíblia fala que isso por causa da inveja, do ciúme, os irmãos passaram a odiar tanto a José, que começaram a maquinar planos. Ao vê-lo no campo, a Bíblia conta que eles quiseram matar a José, mas eles criaram uma história mirabolante, e nesse estado mirabolante, por causa do seu irmão Rubem, não mataram José. Aí a Bíblia fala que Rubem muda o plano com eles e logo vendem José. José, agora vendido, foi parar no Egito, agora escravo. Segundo a Bíblia, é comprado por Potifar, um dos oficiais da guerra e capitão da guarda de Faraó. E aqui nós encontramos que este homem da guarda leva José para a casa dele. José entra na casa de Potifar, é assediado pela esposa de Potifar. A esposa de Potifar denuncia José. E o que acontece com José? José é levado a uma prisão injustamente. E diz aqui que temos fatos que mostram que a vida de José era como um caminhão sem freio, descendo ladeira abaixo. Tudo dava errado para ele. José só saiu de casa por mando do pai para ir ajudar aos irmãos. Quando a Bíblia fala que José, quando saiu para essa empreitada, a estrada dele era de morro abaixo. Tudo dava errado. Mas tudo parecia que não estava de acordo com aquilo que Deus havia planejado para ele. Aí a Bíblia fala que todo acontecido na vida de José
tem uma superação. Irmãos, olha que coisa linda. Todo acontecido na vida de José tinha uma superação. É isso que o crente precisa entender, que toda luta que vem a você não é para te matar e nem te derrubar, é para te deixar mais firme, mais pronto. Olha que interessante. Com relação à superação, com os irmãos, foi salvo pela morte pelos mercadores. A Bíblia fala também que na casa de Potifar, em vez de ele morrer, foi salvo pela prisão. A Bíblia fala também que na prisão, ele é salvo por Deus quando ele revelou os sonhos e se transformou no quê? Numa autoridade. Agora, um homem que conseguiu o que poucos homens na Bíblia conseguiram, José viu a mão de Deus acima de todas as coisas estar sobre ele e marcar a vida dele. E diz as Escrituras que cumpriu os planos do Eterno com perseverança, com excelência. Ele perdoou coisas que eram imperdoáveis. E a história de José, irmãos, é uma lembrança linda de como Deus pode gerar o bem em meio ao sofrimento humano. E outra coisa que eu entendi, a hostilidade deste mundo. Vimos José, irmãos, com todo o sofrimento ser transformado num meio de oportunidade para Deus usar para salvar o seu povo. Vocês estão aqui, irmãos? E por que então muitos são afetados tão profundamente e outros conseguem reagir às lutas da vida de maneira diferente? Como que uns saem da lama e outros não? Por que uns conseguem sair do álcool e outros não? Por que uns conseguem sair das drogas e outros não? E se você... Quem quer saber, diga amém. A Bíblia ensina isso. Acabei de citar na Bíblia um homem que é um exemplo específico, Zaqueu, e agora o outro chamado José. Agora, se você quer saber, abra seus ouvidos e entenda. Aqui vai o segredo. Nós precisamos ser pessoas resilientes. Fala comigo, eu preciso ser resilientes. O que é ser resiliente? É o poder de se recuperar. Quando você é uma pessoa resiliente, você se recupera, você quebra a perna, mas aquela perna ela não vai te parar. Você, quando é resiliente, você entra na luta, mas a luta, ela é só mecanismo para dizer assim, ninguém me para, eu vou para frente e eu não paro. Então resiliência é a capacidade de você voltar ao estado natural, principalmente após uma situação crítica e fora do comum que tem acontecido na sua vida. A igreja do Senhor precisa aprender a ser resiliente. Irmãos, Jesus foi resiliente. Jesus, quando ele foi para apanhar, a Bíblia fala que ele apanhou tanto que as chicotadas que ele levou era para matá-lo. Mas diz as Escrituras que ele é o Filho de Deus. E para o Filho de Deus, ninguém consegue matar ele, porque ele é a vida eterna. E Jesus, por ser resiliente, irmãos, ele apanhou. Se nós hoje apanhamos, se nós levamos um bufete ou uma bufetada só, a gente quer reagir. E outro, nós carregamos aquela pessoa nas costas, numa mochila velha, para toda a vida. E sabe o que acontece, irmãos? Jesus foi lá, descarregou as mochilas dele lá em cima do altar, que para ele o altar era a cruz, e disse para todo mundo, Pai, eu perdoo todo mundo. Eles nem estão sabendo o que estão fazendo. Resiliência. A resiliência, irmãos, é quando você toma um tombo da vida, levanta, continua. Eu encontrei pessoas, irmãos, que eles tomaram um tombo da vida, mas do lado tinha uma porta que diz assim, ó, entra por aqui porque vai começar tudo de novo.
Você volta ao estado natural. Você volta ao estado natural. A Bíblia fala que José, todas as vezes, irmãos, que a vida vinha e dava uma lambada nele, do lado de uma porta, uma saída. O assédio veio, mas veio a porta da prisão. Chegou na prisão, tinha gente que dizia: não, José, você pode ajudar nós aqui. A crise está aí. Mas, irmãos, o povo nunca teve tanto dinheiro. O coronavírus está aí, mas o povo ainda não deixou o velho e antigo hábito. Nós temos. Andando no mercado aqui, tem aquelas maquininhas que eles põem na cabeça da gente para saber se tu está com febre ou sem febre. Mas do lado, tem um tabletzinho, contador. Tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. 10 horas da manhã eu fui ao mercado aqui em São João Batista, na minha cidade. E ao entrar, 10 horas da manhã, já havia passado mais de 500 pessoas. Você quer saber se o município está bem? Vai no mercado. Resiliência. Eu não estou aqui para falar. Muitas vezes tem pessoas que falam: pastor, os caras vão lá no mercado e você vê os carrinhos das pessoas. Pastor, tem coisa ali que não precisava. Tem gente hoje aí que está aí fazendo festas. Cada um faz o que quer. Mas o cristão ser resiliente nesses dias é entender, irmãos, que daqui para frente é tombo e mais tombo, mas nós de pé. Nós de pé. E o diabo vai receber o quê? Ele rouba? Não tem problema. Deus vem com a restituição. Amados, entenda o que eu quero colocar. A resiliência não é uma característica inerente à pessoa. O que é isso? Ela não é uma coisa só daquele tipo, mas algo construído por meio de um processo natural. Você quer ver um exemplo claro disso? Uma criança, ela não é resiliente. Mas como que não é? Não é resiliente. Por quê? Trata-se de uma inteiração. A criança se machuca, a mamãe vem, dá um beijinho bem em cima onde está doendo, aí passa a dor. Que anestésico, irmãos. Vai direto lá no córtex, pá, desliga a dor. Coisa linda. E nós, velho, tomamos 1 litro de analgésico, está doendo. E está doendo, e ficamos reclamando. O resiliente, o que ele faz? Isso que eu quero que você entenda. A criança num relacionamento, você constrói isso. Você constrói a resiliência estabelecendo relações. Peraí, mas como é que eu consigo fazer? Como é que eu faço com que aquela outra pessoa seja resiliente? Irmãos, tem muitos hinos nas igrejas cantados assim: irmão, levante-se do chão, não caia, por favor, a luta está grande e o Senhor não te abandonou. Fique de pé, porque o Senhor está aqui para levantar as tuas mãos e com Ele você seguir. Irmão, glória a Deus, aleluia, que bênção, Deus falou comigo. Está escrito na Bíblia, irmãos, há quantos milhões de anos, vamos dizer assim, que a Bíblia já estava no projeto de Deus, quantos anos? Que o Senhor estaria conosco todo o tempo, até a consumação dos séculos. Não preciso que ninguém venha em cima do púlpito e começa: ei, vamos lá, levanta a mão, pá, pá, pá. Levanta o pé, pá, 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 e dá glória a Deus, irmão. Aí o pregador tem que vir aqui, se arrebentar todo e pegar o microfone, porque dá glória a Deus aí, irmão. Aí o crente não é resiliente, é um crente emotivo. Aquele pastor ali, aquele prega, meu Deus, aquele prega, só porque ele faz barulho? Não, irmãos, você tem que prestar atenção. Irmãos, os antigos é ensinamento para nós. Os antigos diziam: música era das antigas, tinha letra. Eles falam assim pra gente: tinha letra.
O cara ouvia aquelas músicas da antiga, tinha letra. Hoje, irmãos, qualquer barulho é música. E aí? Então você está sempre tecendo a si mesmo a partir de outra pessoa. Isso é ser resiliente. Então eu vou aprender com o brabo, com o calmo, vou aprender com aquele que é bruto, vou aprender com aquele que é manso, vou aprender com aquele que é falador. Esse dia eu estava com a minha esposa no lugar, eu ouvindo, ela ouvindo, tinha uma pessoa que não parava. E outro. A outra querendo ir embora, eu também querendo sair, mas aí eu entendi, mas minha esposa, meu Deus, essa pessoa, ela sem querer está aprendendo a ser resiliente, ela está vendo 3 quietos e ela falando, irmãos, e naqueles 20 minutos que eu fiquei ali, foi uma metralhadora, um show, e ela conseguiu falar de tudo na vida, falou de mudança, falou que ia para lá, falou que ia para cá, falou do marido, falou disso, falou daquilo, e no final, uma saiu, essa que saiu também, aí eu disse, agora só falta eu, e aí eu fiquei ali, vou ou não vou? O que eu aprendi naquele momento? Que a resiliência é você saber assim, tomei um tombo ali, mas me levantei lá na frente. Eu não tinha o que falar. Então você se relaciona com as pessoas, e nesse relacionamento você vai se fazendo. E aí, olha só que coisa interessante. Esse tecer, essa questão de tecer, se você não entender a resiliência, depende de você. Você ter relacionamento com as pessoas, você entender todas as pessoas. Irmão, não importa se a pessoa é braba, não importa se a pessoa é calma, não importa se ela xinga, se ela é o que for. Encara. Irmão, Jesus estava de lado de quem? Um cara poderoso. Do lado de Jesus estava um cara chamado Barrabás, mas do lado dele a autoridade máxima que podia chegar, assinar um documento e dizer, não, manda esse Jesus embora aí. Ele perguntou para Jesus, estão falando aí que você é o rei dos judeus? Tu disse, tu está falando. Estão comigo, irmão? Amém. A pessoa resiliente sabe o que vai acontecer com ela? Sabe, porque as escrituras é reveladora. Mas o mundo sabe o que vai acontecer com eles. Por que o desespero? Você controla, você constrói também as situações. Agora, as trocas de palavras e dos sentimentos que emergem, pode pensar que de um fato você pode perder as coisas. Agora, toda a sua vida será desfeita, você pode pensar nisso, mas na verdade, se apenas um único ponto ficar firme, você pode começar tudo de novo. O resiliente significa que ele vai ficar na pontinha de um fio, mas se ele ficar na ponta do fio, irmãos, ele desce tudo de novo e começa novamente. Vamos para Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, está escrito, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para onde? Para o alvo. Aqui diz que a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Há um prêmio para o resiliente que permanecer firme. Há um prêmio para aquele que é aquele remanescente. Há um prêmio para aqueles irmãos que o diabo vem, faz o que faz, mas o diabo só faz uma vez, porque depois você não apanha mais. Está na hora do cristão parar de culpar Satanás por tudo, irmão. Ah, pastor, meu cartão de crédito, o demônio pegou ele essa semana. O que ele fez? Foi lá numa loja, comprou tudo quanto é eletrodoméstico, agora eu estou com uma prestação enorme de 10 vezes para pagar por mês. O inimigo me tentou, pastor. Nem um pouco resiliente. Vamos lá. Continuando. Emoções positivas e um bom humor são fatores essenciais na resiliência. Outra coisa, as pessoas mais aptas para lidar com obstáculos e traumas na vida são aquelas, irmãos, que conseguem encontrar sentido nas dificuldades.
Quando você acha sentido no pepino que tu está passando, tu vai dizer, opa, pega o pepino, irmãos, faz uma salada e ó, come. Vendo-as como experiências úteis e enriquecedoras, e achar motivo nelas para dar risada. Eu estava sentado aqui, quando vi que deram a manobra com nós na igreja, eu sentei aqui com um cara que estava fazendo concerto, ele falava um negócio, eu, glória a Deus. Foi bom que nós fizemos buraco aqui, fizemos buraco lá, acertamos aqui, consertamos outro lugar, e ele contava um negócio, eu contava outro, nós damos risada, eu disse, glória a Deus. A resiliência, que no futuro, irmãos, as coisas vão melhorar, sim ou não? Ainda que o presente seja doloroso, irmãos, nós precisamos confiar naquele que fez todas as coisas, que é o nosso Deus. Por mais que você diga as coisas estão difíceis, não estão. As coisas podem estar terríveis, irmãos, mas elas não vão permanecer terríveis para aqueles que creem em Deus, porque a palavra do Senhor para nós, ela é uma só. Ele está preparando um lugar para todos nós ir, e lá não tem nada disso que nós estamos vivendo aqui. No passado, irmão, pensava-se que as pessoas mais resilientes eram as que eram emotivas. Pensava-se que as pessoas mais resilientes eram as pessoas emotivas. Por quê? Acreditavam que a dor não era mais branda para eles. Porque eles já estavam acostumados a ficar chorando. Era uma questão de como decidiam usá-la. A dor podia prosseguir pela vida toda, mas para essas pessoas significava um desafio e que optavam em enfrentar. E o desafio era, irmão, superar o que aconteceu, tirar força das experiências, em vez de se deixar abater, se derrotar por elas, usar essas tragédias que aconteceram para te dar força, ousadia, para você conseguir seguir em frente. Em Deuteronômio capítulo 31, verso 8, a Bíblia nos deixa uma outra lição que o Senhor nos coloca nessa noite, o Espírito Santo. Deuteronômio 31, verso 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ah, glória. Ele será contigo e não te deixará e nem te desamparará. Aleluia. Não temas e nem te espantes. Eu vou ler de novo, porque isso é o profético para nós. Deuteronômio 31, 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Então você nunca está sozinho. Na tua frente está o Senhor. É aquele para-chocão lá, firme. Diz a Bíblia, Ele será contigo, não te deixará e nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Quer ser uma pessoa resiliente? Quem quer ser uma pessoa resiliente? Então peço ao Espírito Santo para acionar o teu HD e tua memória agora, porque eu vou falar em alguns pontos. Primeiro ponto para ser uma pessoa resiliente. Vamos lá. Tenha a capacidade de se adaptar. O primeiro passo para a pessoa que quer ser resiliente, ela precisa ter capacidade. Capacidade significa que você vai ter que se ajustar. Você precisa ser flexível, tanto mental quanto emocionalmente. E você precisa estar confortável a essa flexibilidade para você usar de qualidade esses comportamentos que aparentemente vão ser opostos. Primeiro passo, tenha a capacidade de se adaptar, flexível. Amém? Segundo ponto, para ser uma pessoa resiliente, espere sempre que as pessoas terminem bem. Esperem sempre que as pessoas terminem bem. Seja dotado de profundo otimismo, alicerçado em fortes valores internos. Não seja aquele que vai dizer assim, ó, fulano começou um negócio, não dou uma semana, caiu. Quer ser uma pessoa resiliente, diz,
Você vai ser uma pessoa de futuro e Deus vai te abençoar e você vai decolar. Tenha grande tolerância às incertezas e a questão de ser ambíguo. Você precisa trazer estabilidade em momentos críticos, em momentos caóticos. Você precisa ser aquele que vai apaziguar. Se a terra tremeu, você fica em cima dela até ela parar de tremer. E depois você diz para os outros: agora podemos caminhar. Se você esperar até que as pessoas terminem, o que posso fazer para que as pessoas terminem bem? Você precisa fazer com que as pessoas terminem bem. Até aqui tudo bem? Terceiro ponto, para ser uma pessoa resiliente: crie emoções positivas em épocas de crise. Dê risada. Esses dias botaram aí um vídeo de que Itajaí agora está com um sistema novo, chamado ozônio, e botaram o doutor Ozônio numa cadernetazinha, e as pessoas estão ligando para casa para marcar o horário. E a pessoa que recebe aquela ligação descobre que aquele tratamento é feito por uma área que muitos homens não gostam de falar desse assunto. Lá no Nordeste, me perdoe o que eu vou falar, no Nordeste eles chamam isso de furico. Lá no Nordeste. Aqui é anos mesmo. E quando chamou lá naquele videozinho o homem dizendo: não, está marcado para os seus 5 horas, vim aqui. Não, só disse para o prefeito ir no meu lugar. Eu não estou precisando nada disso. Então entenda, você precisa criar. Esse homem criou um momento de risada. O que ele fez? Ele foi resiliente. Ele disse: não, vamos rir da situação. Outro disse para mim que foi fazer um exame da próstata. Chegou lá na hora, ele olhou o dedo do médico: não, me desculpa, mas estou indo embora. Aí ele foi, o que ele fez? Ele disse: eu vou fazer um exame com uma mulher. Aí ele procurou para um lado, procurou para o lado, achou que foi uma mulher para fazer o exame. Aí chegou lá, e ele todo preocupado, suava que não era brincadeira. Quando ele sentou na cadeirinha lá, primeira coisa que ele viu, o dedo da mulher era fininho. Ele disse: disse que glorificou, deu glória a Deus. Disse que saiu contente e falou: se precisasse voltar mais vezes, voltava, sem problema. Mas o outro médico lá com aquele dedo desse tamanho, não. Resiliente. Ele fez de um momento de um caos, um momento de a mulher ria com ele que se acabava. Há tempo atrás nós fomos convidados para inaugurar uma empresa aí, todo mundo sem máscara, só eu e minha esposa chegamos sem máscara. Acho que vocês vão se lembrar. Todo mundo sem máscara, tudo sem máscara. Aí chegamos lá, aí fizeram a carne, aí estava tudo pronto. Vamos orar, oramos e tal. E aí depois da oração sempre vem a boia, né? Aí, irmão, nós com a máscara, e agora? Comia um pedaço de carne, tirava a máscara, ponhava a máscara de volta. Aí daqui a pouco, nas horas da vida ali, né, comendo carne, olhei para minha esposa, a máscara estava pendurada aqui no lado. E em mim estava aqui assim, guardando a barba aqui, ó. Aí ela olhou para mim, saímos do carro, irmão, nós fomos rindo até em casa, e ela para de falar, porque eu disse: meu Deus, mas que fedor, essa máscara está de carne, Jesus do céu. E ela foi rindo até em casa, disse: para, não fala mais nada, porque tudo que eu falava era coisa. Resiliência. De uma tragédia a gente fez uma comédia. Estão comigo? Diga amém. Então, como posso modificar isso? Você cria emoções positivas. Aí como é que você vai modificar? Como foi bom que essa situação negativa aconteceu. Irmãos, e foi interessante para nós, foi interessante. E para esse cara da próstata também. Glória a Deus, Deus abençoe ele. Agora, quarto ponto. Aprenda com as experiências da vida. O que é isso? Aprenda com as experiências da vida. Assimile rapidamente as experiências novas e inesperadas. E agregue facilmente essas mudanças à sua vida. E se pergunte: qual a lição por trás dessa experiência? Por que me aconteceu tal coisa? Foi um vacilo meu?
Aí depois que você vê que isso deu uma modificada, mesmo em meio à crise, começa a dar risada. Meu Deus, não é possível que aconteceu isso comigo. E esse comportamento emocional vai ajudar você a liberar a oxitocina, que ela traz um bem-estar na gente. Aí você começa a dar risada, também vem junto a endorfina. Essa é boa, irmão. Essa é uma benção. Substâncias preciosas que vai auxiliar você a enfrentar situações do momento da pressão. Estão comigo? Tem a quinta parte que eu quero falar para você, que as pessoas resilientes, elas sabem se defender. Fala comigo. Eu preciso aprender a me defender. Irmãos, hoje as pessoas, quando elas são confrontadas, elas partem para cima, mas não entende que quando confrontado com ataques e manobras, geralmente mal intencionadas, você precisa evitar e bloqueie essas ações e saiba responder, buscando também apoio aliado a recursos adequados para o enfrentamento. Irmãos, muitas pessoas, elas são só da vista, só visual. Tem outros que são auditivos e tem outros que são sinestésicos. Então tem muita gente que ele se ofende só em ver coisas, e tem gente que se ofende em só ouvir, e tem outros que ele fica ofendido se você tocar nele. Então você precisa aprender a se defender. Existem 5 sentidos na tua vida que podem ser portas de entrada para você se decepcionar. Sexto ponto e último, que tinha uns 40 aqui para me falar, mas Deus é bom. Sexto ponto, melhore a cada ano que passa. Eu me lembro quando eu tinha meus 14, 15, 16, até os 20 anos na igreja. Meu pai era o pastor, e eu assistia vários dos pastores dele sentados lá atrás. Mas eu nunca me via sentado atrás como um dos pastores do meu pai. Eu achava que eu ia ser músico, eu ia estar ali na parte de baixo tocando. Então nós precisamos melhorar a cada ano que passa. À medida que o tempo passar, você precisa se tornar cada vez mais resiliente. Você precisa ser uma pessoa alerta. Você precisa ser uma pessoa competente, com um temperamento jovial. Como é que é ser jovial? Não é ser joviano, né? Joviano o irmão Joviano ainda não está hoje. Glória a Deus. Gaste menos tempo tentando sobreviver. Tem gente tentando sobreviver. Não, porque não sei o que e tal. Gaste menos tempo tentando sobreviver. Agora, isso é o que a maioria estão fazendo. Agora, concentre-se em viver ativamente o presente. Mire para o futuro e supere as crises prontamente. Não tenha medo. E faça com que seu futuro seja maior do que o seu passado. Mas não repouse em suas conquistas. Agora tudo bem, já peguei, está tudo certo. E que seu aprendizagem seja sempre maior do que a sua experiência já adquirida. Existe um padrão de conhecimento que chama-se, primeiro ponto, fome. A fome, ela vai te dar o direito de você buscar conhecimento. Depois da fome, vai vir a questão do aprendizado. Quando o aprendizado vem, você entende que cursos, mensagens, a Bíblia, ensinamentos, vão fazer você ter um próximo passo, que é a ação. Depois que você passa a ter ação, o passo seguinte vai ser o quê? Ensinar os próximos. Depois que você passa a ensinar aquilo que você já aprendeu, você vai levar as pessoas a ter um feedback. O que é um feedback? Você vai fazer com que as pessoas entendam e vejam os seus próprios resultados daquilo que elas aprenderam. Por último, vai vir o passo de você ser uma pessoa humilde. A humildade. A humildade de você ver que você sabe, mas você não é mais do que ninguém.
Fome, aprendizado, ação, ensino, feedback, humildade. Fome, ação, ensino, feedback e humildade. Esse é o segredo de quem quer ser uma pessoa resiliente. Nunca vai ser maior do que ninguém. Então, para nós encerrar, coisas ruins acontecem? Você vai ficar aniquilado, chorando, triste? O segundo passo, coisas ruins acontecem. Você vai pegar essa luta, essas dificuldades, vai se levantar e vai dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor está comigo. Você pode ficar de pé? Existem muitas pessoas que já desistiram. Você que muitas vezes que está aí no Facebook, que está aqui na igreja, já desistiram. Sabe por que você desistiu? Porque você não tem a resiliência de Deus. Vai pegar lá profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, tudo resiliente. Apanhava, Deus mandava dar o recado, o povo não obedecia, mas eles permaneciam firmes. E eu quero orar nessa noite, para que você aprenda todos esses passos, e que ao aprender esses passos, vocês possam dar frutos. E como é que esses frutos? Frutos daquilo que vocês aprenderam. Convido você que baixe sua cabeça e ore comigo. Pai bendito, nós cremos, entendemos que nesta noite, a Tua palavra, Senhor, nos mostrou algo simples e modesto de ser feito. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos, Senhor, entender, Senhor, que o Senhor sempre estará na frente. Espírito Santo, ensina-nos a ser resilientes. Ensina-nos a ser pessoas que vão voltar ao estado natural rapidamente. Vem o terremoto, vem a luta, vem a guerra, mas nós vamos vencer, estar de pé. Pai, quantos que estão depressivos, quantos que estão, Senhor, hoje atribulados, porque não conseguiram entender a resiliência. Peço neste momento, este homem que está nesta cama, esta mulher que está nesta cama, que desistiu, eu profetizo sobre a tua vida agora, que agora você levante-se deste lugar, levante-se e ande em nome de Jesus, e declaro a palavra do Senhor sobre a sua vida agora. A você que está sem esperança, a você que está a ponto de desistir da família, do casamento, eu agora, Senhor, venha com espírito de resiliência agora. Ensina este homem a ter temperança aos frutos do Espírito, para que ele possa ser, Senhor, aquele que vai aguardar, aquele que vai esperar. E a tua igreja que está nessa noite aqui, Senhor, guarda a todos, protege a todos, fortalece a todos, Senhor, que as oportunidades estão vindo, que a restituição, ó Pai, que tanto nós oramos, ela venha no tempo certo, na hora certa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A você do Facebook, Deus abençoe, e que nós possamos nos encontrar no próximo domingo às 17 horas, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Glória. Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente
27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.